Boa noite a todos. A alegria é minha de estar nessa noite com vocês, trocando um pouco de informações, de estudos, daquela que é uma busca milenar de todos nós. Humberto de Campos, através da psicografia do nosso querido Chico, vem trazer, na lição 18 do livro Boa Nova, uma lição muito significativa para todos nós ainda hoje. Ele começa contando que a sogra de Pedro havia sido curada. E logo após a sua cura, ela passara a meditar, a pensar mais seriamente no meigo profeta nazareno, cuja força era desconhecida, cujo poder eles ainda não tinham se apercebido na sua totalidade. E nestes pensamentos, ela concluiu que Jesus, apesar da sua humildade e da sua simplicidade, certamente ele era um emissário de Deus com muitos poderes. Então ela toma a iniciativa, procura Pedro, que era seu genro, e conversa com ele sobre aquelas conclusões que ela havia tido, desse imenso poder que Jesus tinha. E na sua conversa, ela vai levando Pedro e pede a Pedro, o que Pedro achava de pedir a Jesus que através dos seus poderes ele concedesse favores especiais para a sua família. Eles tinham necessidades prementes, porque o dinheiro era pouco. O peso dos serviços domésticos era muito grande. A casa era pobre de recursos. E Jesus, com todo o seu poder, seria fácil para ele resolver todas essas dificuldades. Ele que era um emissário de Deus. Ele que era um grande profeta, que via anunciar um reino de Deus que ela havia concluído, estava muito próximo. Então ela pondera com Pedro, Pedro, peça esses favores especiais a Jesus, nós que somos dos seus primeiros colaboradores, sempre fomos simpáticos a ele, peça a ele, Pedro, os favores especiais para a nossa casa. Conta Humberto de Campos que Pedro, que era simples e generoso, ficou tentado em seus sentimentos humanos, ou seja, tudo aquilo que ela ponderou com Pedro, balançou Pedro. Mas, ao mesmo tempo que ele se sentiu balançar pelas colocações da sua sogra, de pedir esses favores especiais a Jesus, ele recordou-se que o mestre era o grande professor e que Jesus saberia orientar aquilo que fosse o melhor. Então Pedro ficou, na verdade, um pouco dividido entre as necessidades humanas e aquilo que ele já conhecia de Jesus, porque nele Pedro reconhecia o mestre. Mas Pedro foi pensando sobre aquilo, sobre aquela conversa. E ele resolveu que na primeira oportunidade que surgisse, ele iria conversar com Jesus, com muito cuidado, para ver o que Jesus colocava sobre estas questões. E a ocasião chegou. E aí Pedro, com muito jeito, se dirige a Jesus perguntando, mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? É por isso que eu digo que essa lição ainda é muito premente para todos nós. Porque ainda nos é muitas vezes difícil dirigirmos-nos a Deus. A gente não sabe muito bem o que pede, né? A semana passada, por exemplo, eu estava vivendo um problema de saúde muito grave em família. Uma tia, avó minha, muito querida, muito doente. E ela estava muito ruim na terça-feira durante o dia. E à noite, ela morando em São Lourenço, eu aqui, ela internada, eu em casa, eu me dirigi ao Senhor. E eu senti que realmente me emocionei na minha conversa com Jesus. Porque eu me dirigi a ele falando assim, Senhor, eu sei que a vontade de Deus é sempre acima da minha, mas se for possível, abrevia estes tempos de dor. Eu não sei se eu fui ouvida. Eu sei que naquela mesma noite ela veio a desencarnar, ela que vinha num sofrimento físico muito grande. Então, querendo ou não, no meu íntimo eu sinto gratidão, porque de determinada forma a minha prece foi ouvida. Mas no campo da minha humildade eu sei que nada é contrário à vontade divina. Talvez tenha sido uma simples coincidência. Então, toda vez que se fala em oração, nesse intercâmbio que nos foi possibilitado e que ficou tão claro para nós pelos ensinamentos de Jesus, é sempre um assunto delicado e importante para todos nós.
Tem gente que fala assim, mas eu não sei orar com palavras bonitas. Mas oração não é palavras bonitas. Oração é conversa de sentimento. Teresa de Calcutá, em uma das suas entrevistas, ela nos traz uma lição imortal. Porque um jornalista perguntou a ela, nas orações dela, o que ela falava com Deus. Ela falou assim, eu não falo nada não. Mas a senhora escuta Deus, o que ele fala para a senhora? Ele não fala nada não. Porque é uma questão de sentimentos. E lá do outro, alguém ainda poderia ponderar, mas Deus não nos conhece intimamente, mais do que nós mesmos nos conhecemos. No entanto, apesar da consciência plena de Deus sobre nós e da sua onisciência, nós precisamos deste contato. Somos nós que precisamos contactar as forças superiores através do nosso sentir, do nosso pensar. Que começou a raciocinar, observou o homem que acima de seus poderes reduzidos havia um poder ilimitado que lhe criara o ambiente da vida. Então já aqui Jesus nos ensina que o espírito que somos nós e que começamos a jornada evolutiva como princípio inteligente, ao conquistarmos a nossa individualidade e começarmos a experienciar no reino hominal dos homens, então, consequentemente, quando acessamos a nossa capacidade de pensar ininterruptamente, desde aí, nós já aventamos, nós já vamos nos dando a certeza, já vamos duvidando e questionando da existência de um poder superior a nós mesmos. Nos tempos primitivos, e ainda em algumas raças mais primitivas da Terra, nós tínhamos profundo medo da chuva, do trovão, do relâmpago, do fogo, da ventania tempestuosa, porque reconhecíamos um poder além do nosso. E naquela época, lá muito atrás, cultuávamos, na feição de poderes e de deuses variados, este poder que era acima do nosso. Fomos compreendendo, através dos evos, em milhares e milhares de anos, que o poder único pertence a Deus. Com Jesus, compreendemos que Deus é nosso Pai, e não um Criador vingativo, punitivo e julgador. Mas desde que pensamos, nós sentimos que as nossas forças são aquém de uma força muito além da nossa. Mas continua Jesus esclarecendo a Pedro. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, onde o Pai nos acompanha com o seu amor, toda justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Não importa se nos dirigimos ao Pai como Deus, como Jeová, como Brahma, como grande Tal, como a grande consciência cósmica, como Alá. Não importa. O Pai é um só. E a ideia da sua paternidade, ele que é o criador de todas as coisas e de absolutamente tudo no universo, há de nos acompanhar, não obstante as nossas diferenças interpretativas e as nossas diferenças de linguagem. Ao Pai isso pouco importa. Em nenhum momento, ao desencarnarmos, ao nos visualizarmos, ao nos sentirmos no plano dos desencarnados, nós que somos todos espíritos imortais, nos será pedido contas da religião que professamos, nem do tipo de oração que fizemos. É o nosso sentir, é o nosso pensar, é aquilo que efetivamente somos, que há de responder perante Deus, quem somos nós. São as nossas obras. As nossas obras não são tão somente as realizações materiais, as nossas obras somos nós. Porque nós obramos quando sentimos, obramos quando pensamos, obramos quando falamos e obramos quando executamos no mundo físico a nossa tarefa de cooperadores como coadjuvantes da grande tarefa que é do Mestre amado Jesus, pastoreando-nos há milhões de anos e em seguida do grande Pai, cuja tarefa não é só a Terra, mas é todo o universo conhecido e desconhecido em todas as dimensões do espírito imortal. Então Jesus aqui, ele começa deixando muito claro isso, que não importa o nome nas nossas orações com o qual nos dirigimos ao Pai, porque o que vai importar é aquilo que sentimos. Mas ele fala algo muito interessante, não sei se vocês perceberam na leitura inicial que eu fiz da fala de Jesus. Ele diz assim, que todos nós temos tendência para o mais alto,
Durante muitos séculos, as igrejas tradicionais e dogmáticas, e aqui não vai nenhuma crítica, é um fato. Se vocês estudarem história, vão perceber que isso é um fato. Muitas delas teorizavam sobre a maldade íncita no homem. É o velho pecado original. Então, muitos diziam, destes filósofos e religiosos, se expressando no entendimento do passado, que nós éramos maus por natureza. E que somente as religiões, no caso, especificamente aquelas que assim defendiam a ideia, eram capazes de nos salvar, não obstante a vinda de Jesus, que salvou-nos através da sua crucificação. Esse era um entendimento que foi nosso, não se enganem, porque também nós viemos das religiões do passado. O Espiritismo é ainda hoje uma religião muito nova, uma doutrina muito nova com a qual nós estamos buscando nos desenvolver. Mas este raciocínio que éramos maus não é verdadeiro. No Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo e segundo as próprias lições de Jesus, nós vamos nos apercebendo que somos criados simples e ignorantes, mas que temos em nós todo o germe das potencialidades infinitas em relação ao bem. Em outras palavras, nós todos temos potencialmente capacidade para sermos serenos. Como ainda não somos serenos, muitas vezes estamos ansiosos. Todos nós temos a potencialidade em nós para amar incondicionalmente. E porque ainda não somos aqueles que amamos incondicionalmente, nós estamos em experiências de amor sectarista, de amor direcionado, o amor só à família, o amor só aos filhos, o amor só àqueles que professamos a mesma religião, o amor àqueles que falamos a mesma língua, o amor, enfim, daqueles que se identificam conosco. Todos nós temos a capacidade, a potencialidade de sermos não só pacificados, mas pacificadores. E porque ainda não somos, estes espíritos que viremos a ser no amanhã das nossas construções, no momento ainda estamos em experiências em que nos deixamos tomar pelo ódio, pela raiva, pelo ressentimento e pela mágoa. Somos nós, mas não tem nada errado, perceberam? Nós estamos no caminho. E o caminho evolutivo não dá saltos, é gradual e infelizmente, e eu digo por conta da nossa ansiedade, muito lento. Porque todos nós queríamos tomar com certeza uma pílula mágica e amanhã estarmos amando e servindo como o espírito de Alcione no livro Renúncia, ama e serve há milhares de anos. Mas nós ainda não estamos lá. Chegaremos, mas ainda não estamos. Mas Jesus, finalizando a sua resposta a Pedro, diz assim: acreditarias, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, se nenhum resultado obtivessem? Ou seja, Jesus está perguntando a Simão: realmente você acredita, Simão, que no vigir dos séculos, que durante os milênios em que todos oramos das mais variadas formas, dirigindo-nos ao Criador, Ele nunca nos ouça? Você acha mesmo, Simão, que nós insistiríamos milhares de anos em orar ao Senhor se nada fosse ouvido? Finaliza Jesus: não tenhas dúvida, todas as nossas orações são ouvidas. Mas o diálogo continua. Simão dirige-se novamente ao Senhor e diz: no entanto, Jesus, se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanhas diferenças na sorte? Por que razão sou obrigado a pescar para a sobrevivência da minha família, quando Levi era Mateus? Para quem não se recorda, Mateus era um coletor de impostos, era um publicano, era inteligentíssimo, sabia ler e escrever e fazer contas, que era raro naquela época. Então Pedro diz assim: por que eu? Por que essas diferenças? Por que eu tenho que pescar e passar naturalmente muitas necessidades para a subsistência minha e da minha família? E Levi ganha um bom salário só com a sabedoria dos livros? Muitos questionamentos como esses ainda percorrem as nossas casas. Continua Pedro perguntando: como explicar que Joana, e aqui ele fala de Joana de Cusa. Para aqueles que não se lembram, Joana de Cusa era uma mulher abastada, quer dizer, ela era rica. Ela era casada com um intendente do Império Romano junto a Herodes. O marido dela era um alto funcionário romano. Eles eram ricos, ele era poderoso. E Joana acompanhava Jesus.
E não só através dos evangelhos, mas também através de esclarecimentos que Humberto de Campos prestou através do Chico, mas também através de Amélia Rodrigues, pela psicografia do Divaldo Franco, nós vamos compreender que Joana era uma daquelas mulheres piedosas que, acompanhando ao Senhor e que efetivamente tocada pelo seu evangelho, auxilia materialmente, doa dinheiro, doa bens materiais, não só para a tarefa de evangelização de Jesus, então para que se comprasse comida e água para a manutenção dele e dos discípulos, porque lembremos que eles peregrinaram muito tempo, andando a pé pelas cidades de Israel, mas também auxiliando os pobres e famintos e doentes que o acompanhavam. Então Joana era uma mulher de posses. Então Pedro faz referência a ela. Como explicar que Joana disponha de servas numerosas, quando minha mulher é obrigada a plantar e cuidar da nossa horta? Então, em resumo, Pedro está falando assim para Jesus, mas Jesus, se Deus ouve todas as nossas preces, por que a minha família é pobre e por que tem família rica? É essa a grande questão de Pedro nesse instante. Jesus, que ouviu atentamente a pergunta de Pedro, retrucou, segundo Humberto de Campos. Pedro, e aí é Jesus falando conosco ainda hoje, porque as diferenças ainda se multiplicam no mundo. E apesar de nos entristecermos por todas elas, é da vontade de Deus que o aprendizado ainda seja nessa forma diferenciada e dura, pela própria dureza dos nossos corações, auxiliando-nos no aprendizado daquele que aprende a dividir, mas daquele que precisa pedir. São ambos aprendizados dos quais ainda necessitamos, nós que somos espíritos medianos, a contar experiências num planeta de provas e expiações. Mas Jesus então diz a Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje pescas, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo o trabalho honesto é de Deus. Aqui nós fazemos uma pequena pausa, somente para que nos recordemos de que não vamos levar dessa vida física absolutamente nada materialmente falando. Nós podemos morar em palacetes na presente experiência. Não os levaremos conosco. Nós podemos morar numa casa paupérrima. Também não a levaremos conosco. Nos recordemos então e vamos continuar acompanhando o raciocínio de Jesus. Todo trabalho honesto é de Deus. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos, quer dizer, porque ele tinha falado de Mateus, né, de Levi, então quem tem os trabalhos intelectuais não são só as autoridades do mundo. Qualquer um que use da sua inteligência para trabalhar não é maior do que aquele que traça a leira laboriosa e fértil com a sabedoria da terra. Ninguém que trabalha com a inteligência é superior ao agricultor, aquele que cuida da terra, aquele que cuida dos animais, aquele que cuida de um trabalho braçal. Se é honesto, é de Deus. O escriba sincero, quer dizer, Jesus está falando, então esse que trabalha com a sua inteligência, e ele é sincero, que cuida dos dispositivos da lei, é irmão do lavrador bem intencionado, que cuida do sustento da vida. Um cultiva as flores do pensamento, outro as do trigal que o Pai protege e abençoa. E aí aqui Jesus fala algo que nós devemos pensar. Achas que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que lhe varrem os detritos? Então Jesus fala assim, você acha que alguma casa vai ter harmonia se ninguém a varrer? Se ninguém a limpar? Se ninguém fizer a faxina, lavar a louça, lavar a roupa suja? Cuidar materialmente do lar? É claro que não. Nós sabemos disso. Que nós podemos ainda estender, né? Será que nós achamos que uma cidade se mantém, que coletividade se mantém, sem aqueles nos trabalhos humildes e penosos da limpeza? Todo trabalho é digno. Principalmente nós, que somos reencarnacionistas, ou no mínimo simpáticos à ideia da justiça que se nos apresenta pela reencarnação, não podemos, em nenhuma hipótese, menosprezar qualquer trabalho. Porque amanhã nós poderemos ser nós a trabalharmos exatamente naquela lida. E o amanhã pode ser nessa mesma vida.
Porque Joana, por exemplo, que eu contei para vocês, Joana de Cusa, que era uma mulher muito rica, após a desencarnação de Jesus, passado algum tempo, eu falei que Cusa era intendente de Herodes, mas na verdade Cusa era intendente de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos cai em desgraça. Ele é preso, ele é afastado de Jerusalém e vem a se matar pouco tempo depois. E Cusa, que caiu em desgraça, também morre. E Joana perde tudo. Ela perde não só as servas, mas ela perde a casa, o dinheiro, absolutamente tudo. E ela vai sobreviver durante muito tempo limpando as casas de outras romanas que a assalariavam, porque ela tinha 2 meninos para terminar de cuidar. Então, muitas vezes, as nossas tarefas se multiplicam numa mesma experiência e por isso nós, espíritas, conscientes da realidade do espírito imortal, devemos ter atenção redobrada em relação aos nossos preconceitos. Continua Jesus. Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? Então, se todo mundo fosse das letras como Levi, como Mateus, quem é que ia pagar o imposto? Se não tivesse agricultor, se não tivesse comerciante, se não tivesse um navegador, se não tivesse, não ia ter tributador suficiente. Se todos nós só trabalhássemos com a lei na presente vida, como é que prosseguiria a evolução de todo o resto? Como é que a economia prosseguiria? A arquitetura, as obras de engenharia, as próprias obras sanitárias tão necessárias no mundo, as da medicina. Então, a diversidade, eu não sei se é aqui que eu já falei, mas eu sei que eu já toquei nesse assunto em outras falas minhas, a diversidade da criação. O belo na criação divina é a diversidade. É que cada um de nós temos algo a oferecer e a receber. E isto vai ser sempre. Não pensem que daqui a milhares de anos todos seremos iguais a Jesus, ou todos seremos iguais a Bezerra, ou todos seremos iguais a algum benfeitor que nós por acaso respeitemos. Não, cada um deles é único. Também nós seremos únicos. Ah, tá. Pode deixar. Gente, é um bilhetinho só para que eu faça a prece final. Lá para meia-noite a gente encerra, e aí eu faço a prece. Estou só brincando, gente. Nem eu aguento falar até lá, né? Mas então vamos continuar com a fala de Jesus a Pedro. Vês, portanto, Pedro, que antes de qualquer consideração, é preciso santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é morada de Deus. Antes de eu subir aqui, antes do Carlinho vir fazer a prece, nós falamos exatamente sobre isso. Nós somos só coadjuvantes. Eu costumo dizer assim, pelo menos nos grupos de estudo, que são grupos menores, né? Porque aqui eu tenho mais gente que eu, inclusive, não estou enxergando todo mundo, porque eu optei por não enxergar vocês direito para conseguir ler o livro. Vão ser raros os espíritos na Terra, encarnados e desencarnados, missionários. Mas todos nós, sem distinção, somos tarefeiros. Todos nós temos tarefas a executar. Tarefas com as quais nos comprometemos ainda no plano espiritual e tarefas com as quais vamos nos comprometendo durante as nossas escolhas na presente experiência reencarnatória. Então, todos estamos aqui para sermos úteis, sem exceção. Aquele que acha que veio só para ser um beija-flor está enganado. Aquele que acha que veio só para ser servido está redondamente enganado. Aquele que acha que veio e não tem serventia, que ninguém o ama, que ninguém sente a sua falta, está profundamente enganado. Todos somos amados. Todos temos a capacidade de sermos úteis, fazendo onde estivermos a tarefa com a qual podemos nos comprometer, seja ela mínima, pequena, média, grande ou enorme. Continua Jesus dizendo a Pedro, já pensaste que se a tua esposa cuida das plantas da sua horta, Joana de Cusa educa as suas servas? A qual das duas cabe responsabilidade maior? A tua mulher que cultiva os legumes ou a nossa irmã que tem algumas filhas de Deus sob sua proteção? Quem poderá garantir que Joana terá essa responsabilidade por toda a vida? E eu já adiantei para vocês dizendo que não, que Joana fica pobre. E que ela passa, então, a prestar serviços de limpeza em casa de outras patrícias, de outras romanas. Porque é preciso que ela cuide dos seus 2 filhos, porque Cusa morre. E ela não tem mais nenhum bem.
Diz Jesus, no mundo há grandes generais que, apesar das suas vitórias, passam também pelas duras experiências de seus soldados. A morte, por exemplo, viceja em todos os lares. Hora ou outra, perderemos aqueles que amamos. Hora ou outra, nós adoeceremos, não obstante a tarefa que estejamos exercendo. Não obstante a cor da nossa pele, a língua que falemos, a religião que professemos, as perdas sempre são dolorosas. Perdas de entes amados, perda de uma segurança numa profissão, a perda de todos os bens, a perda da razão, a perda da saúde, são iguais para todos nós. Assim, Pedro, continua Jesus, precisamos considerar em definitivo que somos filhos e servos de Deus, antes de qualquer outro título convencional dentro da vida humana. Nós não somos contadores, juristas, servidores, advogados, dentistas, médicos, enfermeiros e donas de casa em primeiro lugar. Isso está em segundo lugar. Em primeiro lugar, nós somos filhos e servos de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Necessário é, pois, que disponhamos o nosso coração a bem servi-lo, seja como rei ou como escravo, certos de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que mereçamos. A reencarnação é a chave para a justiça. Não sei se vocês já chegaram a essa conclusão. Porque os próprios espíritos falam desse modo conosco. Se pensarmos no entendimento de uma vida única, Deus nos designaria, escolheria os nossos papéis no momento da concepção. Porque é assim a teologia tradicionalista. E a partir da nossa concepção, dentro dos desígnios divinos, nós teríamos as experiências que são as mais variadas, porque é a realidade. E ao terminarmos o ciclo da nossa vida, que seria única, nós seríamos então condenados ou abençoados pela eternidade. Não tem justiça, vocês perceberam? Porque tem só o dedo de Deus escolhendo. Você é bonitinho, você não é. Você vai ter dinheiro, você não é. Você vai ter oportunidade de estudar e trabalhar, você não vai ter. Você vai nascer num país pacífico, você vai nascer no meio da guerra. Somente a reencarnação que possibilita a chave para que nós compreendamos com lógica, dentro da razoabilidade, a justiça divina. Nós estamos onde deveríamos estar, vivenciando oportunidades que precisamos e merecemos, nem mais, nem menos. Durante a minha vida, pelas minhas escolhas, eu posso me complicar. Durante a minha vida, dependendo das minhas escolhas, eu posso facilitar o meu aprendizado. É isso. Aquela frase, eu já ouvi muitos espíritas dizendo, e ela tem a sua razão de ser, né? Há injustiça na Terra, mas não há injustiçados. É porque cada um de nós estamos recebendo da vida aquilo que plantamos no ontem, ou estamos plantando no hoje. E colheremos no futuro das nossas reencarnações aquilo que estamos plantando hoje e ainda o que plantaremos no amanhã. É simples assim. Plantio, colheita. Ah, mas e a misericórdia divina onde está? Em toda parte. A misericórdia divina está no amigo, na família, no livro, na palestra, na música evangélica que enaltece os bons valores. Todos nós, a nenhum de nós falta convite. Se nada disso fala, nós temos a nossa consciência, que quando silenciamos, fala conosco. Porque enquanto estamos aturdidos, não conseguimos ouvir, mas a consciência somos nós. Se conseguirmos silenciar por breves instantes, nós ouviremos o caminho correto a seguir. Diz Humberto de Campos que Pedro ouviu estas explicações, mas aí fez a seguinte pergunta: mestre, como deveremos interpretar a oração? Então, primeiro Pedro queria saber se Deus ouvia as orações. Agora ele quer saber como que nós devemos interpretar as orações. Aí Jesus vai elucidar. Em tudo, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Nós temos um telefone. Esse telefone não precisa nem de Wi-Fi. É tipo Starlink da última. Satélite em todo quanto é lugar do universo. E esta conexão é ininterrupta com Deus dependendo da nossa vontade. É mais ou menos o seguinte: as forças divinas nos envolvem. Nós estamos mergulhados no pensamento de Deus.
Mas a nossa antena, nós é que temos que ligar. Nós é que temos que sintonizar. Meu pai, eu lembro desse rádio, aquele famoso do fio terra, não é? Meu pai foi um menino pobre, e mesmo como menino pobre, ele e seu irmão mais velho aprenderam inglês e trabalharam com inglês a vida toda através de um rádio que pegava todas as rádios que na época, lá pelos idos de 50, com certeza pegavam. Eles aprenderam inglês ouvindo a rádio, mas eles tinham que ligar o rádio. Se eles não ligassem o rádio, eles não iam aprender inglês. Deus está aqui, conosco. O Senhor está conosco, literalmente, dentro e fora. Se nós não sintonizarmos, não tem conexão. Ficou claro para vocês isso? Não é? Porque às vezes a pessoa está assim, eu preciso muito de Deus, mas eu odeio, eu quero matar, eu quero não sei o quê, eu sou injustiçado, ninguém me entende. Como é que você sintoniza com esse tipo de emoção? Em descompasso. É diferente quando você está atravessando um momento muito difícil e você se recolhe e às vezes verbal ou silenciosamente você diz assim, Jesus, eu não estou conseguindo nem concatenar o pensamento, mas me ajuda, Senhor. Me ampara. Está feita a oração. Iniciou a conexão. Porque ele está aqui. Ele não está lá. Ele está aqui. Ele não está lá, no outro aglomerado de estrelas. Ele está aqui. Mas nós precisamos sintonizar com o Senhor. E aí, respondendo a essa pergunta de interpretação de Pedro, Jesus vai dizer assim, que em geral, as pessoas só se lembram desta conexão quando estão com alguma dificuldade. Quando o trem fica difícil. Deveras difícil. E olhe lá. Mas Jesus está partindo do princípio que quando as coisas estão difíceis, você lembra de orar ao Pai. No entanto, Jesus coloca assim para Pedro, mas quanto não deverá sentir-se o Pai amoroso e leal, que somente o procuram os filhos nos momentos do infortúnio, por eles criados com as próprias mãos? Tentemos pensar, então, é o que Jesus está falando para Pedro. Você procura o Pai só quando está com dificuldade, mas procura pensar no Pai, que vê que você só procura nos momentos difíceis. E aí Jesus continua dizendo a ele, em face do relaxamento dessas relações sagradas, então em face de você só conversar com o Senhor quando a coisa está ruim, e de você esquecer-se de fazer uma conexão habitual com o Senhor, é que as relações conectivas ficam difíceis. Porque você não tem habitualidade, você não se sente à vontade, porque é só de vez em quando. Às vezes você não sabe nem como se dirigir ao Pai. E aí o seu pedido parece ser truncado. E parece ser injusto que você seja atendido, porque você só se recorda dele quando você está precisando muito. E quando na verdade o Pai é Pai de amor e nós deveríamos buscar a sua presença em nós sempre. Vocês percebem o que é o hábito? É o hábito. Simão Pedro, conta Humberto, ouvia Jesus quando ele fez essas colocações. Ele não podia apreender a amplitude do pensamento de Jesus, por conta da educação muito simples que ele havia recebido naquela experiência reencarnatória. Mas ele conseguia perceber algum alcance das colocações de Jesus. Conta Humberto de Campos que depois dessa conversa de Pedro com Jesus, surgiu uma outra ocasião em que não só Pedro estava presente, mas também os demais discípulos. E aí, Simão, junto com os demais discípulos, falou para Jesus, Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus. Agora eu estou rezando todo dia, toda hora eu estou rezando. Mas eu não tenho alcançado o meu objetivo. Parece que Deus não está me ouvindo. Foi o que Simão falou para Jesus. Jesus perguntou, e o que tens pedido a Deus? Aí Simão vai dizer assim, tenho implorado a sua bondade, que aplane, quer dizer, que melhore os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Problemas materiais. Então Pedro estava orando a Deus para que Deus resolvesse as suas questões materiais, as suas dificuldades financeiras. Basicamente era essa a pergunta de Pedro a Jesus. Conta Humberto de Campos que nesse instante Jesus olhou para Pedro e o mestre deve ter pensado o quanto era difícil para ele lidar com os discípulos, tão limitados ainda. Porque se o povo era limitado, os discípulos também o eram. E olha que eles eram os melhores.
daquilo que se podia esperar naquela época. E aí, não obstante esse olhar de misericórdia de Jesus, nossa, não entendeu ainda, meu filho? Nossa, por que ele está pensando? Não entendeu nada que eu falei antes? Não obstante este sentimento, Jesus, com toda a sua bondade, compaixão, responde a Pedro e aos demais discípulos: Pedro, enquanto orares, pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível te retirares da prece inquieto e desalentado. Então, ó, Pedro, enquanto você estiver pedindo coisas materiais, Senhor, me dá um carro, Senhor, conserta o meu pneu, Senhor, me dá um emprego porque eu estou desempregado, Senhor, a minha carteira está vazia, eu preciso comprar alimento para mim. Enquanto for só isso, muitas vezes você pode encerrar a sua prece desalentado. É isso que Jesus está dizendo a Pedro. Mas, sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Não é a solução, os bens do consolo e da paz. Senhor, eu estou desempregado e eu estou muito preocupado. Intui-me, Senhor, que caminho seguir. Dá-me serenidade para que eu continue buscando. Entenderam a diferença? Senhor, meu filho está doente. Eu sei, Senhor, as dificuldades. Eu sei também que a tua vontade é soberana minha, mas dá-nos força, mestre. Orienta o médico, Senhor. Se for da tua vontade, cura, meu filho. Vocês entenderam? O que nós vamos conseguir na nossa conexão com Deus é aquilo que é de Deus. A solução material dos nossos problemas não é de Deus, é da terra. Essas soluções dependem de nós. Da nossa busca, do nosso trabalho, da nossa procura, às vezes da nossa petição, da nossa diligência, da nossa perseverança. Agora, aquilo que são forças superiores às nossas, para que a gente possa prosseguir fazendo o que tem que ser feito, é que vem de Deus. Então é a forma como nos dirigimos, na qual obtemos aquilo que precisamos ou não. Ou não. Pedro ficou silencioso. Mas nesse momento, diz Humberto de Campos, que um dos filhos de Alfeu se dirige a Jesus e fala assim: Senhor, ensina-nos a orar. E aí todo mundo vai saber essa passagem do Evangelho. Porque é aquela em que Jesus vai nos ensinar a oração dominical. Mas é muito bonita a mensagem de Humberto de Campos, porque vai elucidando os parênteses entre a oração que Jesus recita. Então ele conta que primeiro o Senhor organizou os apóstolos em círculo. Já estou acabando, gente. E aí ele eleva o seu pensamento e todo mundo percebe aquela força, aquela conexão de Jesus com o Pai. E aí diz Humberto que quando ele eleva o seu pensamento ao Pai, Jesus se dá conta da grandiosidade de Deus e de seu amor infinito. E ele ora: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Depois Jesus pondera que a redenção da criatura nunca pode se efetuar sem a misericórdia do Criador. Considerando as grandes dificuldades que nós ainda temos no mundo físico, sem a misericórdia do Senhor nós não vamos conseguir. E aí Jesus ora: venha a nós o teu reino. Dando a entender que a vontade de Deus amorosa e justa deve cumprir-se em todas as circunstâncias, Jesus ora: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho, experiência chegam invariavelmente para os homens de Deus e de sua proteção. Jesus ora: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei, de compensações, plantio e colheita. E que cada uma precisa desvencilhar-se das pesadas algemas do passado obscuro. O que eu destruí, eu tenho de reconstruir. O que eu desfiz, eu vou ter de refazer. Jesus ora: perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal. Jesus ora: não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal, porque teus são o reino, o poder e glória para sempre. Assim seja. Conta ainda Humberto de Campos que Levi, que era o mais inteligente dos discípulos, cuidou de registrar esta oração de Jesus, que
que nós conhecemos há mais de 2000 anos. E aí eu queria dividir com vocês, só finalizando, eu estava vindo para cá, na parte da tarde, eu escutei uma música de um grupo que eu gosto muito, e eu anotei 2 pequenos trechos dessa música, porque tem a ver conosco, com as experiências que estamos passando, com o nosso aprendizado de conexão com Deus, para que nós possamos prosseguir num mundo hoje tão conturbado, de eflúvios, de psicosfera às vezes tão pesada, de tanta loucura, de tantos desatinhos. Como prosseguir? E essa música, ela diz, na primeira frase, diz o seguinte: eu já vi meus próprios ciclos. Quando é que nós vemos o ciclo, gente? Quando desencarnamos. A gente olha para trás e fala assim, nu! Se for mineiro, mas que trem que eu arrumei. Eu já vi meus próprios ciclos, me levando sempre ao mesmo lugar. Nossa, mas eu errei de novo. Eu tinha falado que agora eu ia acertar, mas eu esqueci, errei de novo. Fui no mesmo lugar. Promessas feitas no silêncio que eu não consegui sustentar. Hoje eu não peço atalhos, então eu não oro pedindo facilidade. Eu não oro querendo solução nem milagre. Eu não oro pedindo atalhos. Peço firmeza no pé. Eu peço que Jesus me dê senso de quem eu sou, onde eu estou, porque eu preciso fazer escolhas. Se eu esqueci os compromissos que eu assumi antes de retornar ao plano físico, eu sei muito bem o que eu preciso fazer. Eu sei que eu tenho que fazer melhor. Eu tenho de ser útil. Eu tenho de ser produtivo. Eu tenho de buscar a conexão com o meu Pai que está nos céus. Eu tenho que fazer o bem. Não interessa que eu esqueça o compromisso lá, eu esqueço, mas a minha consciência sabe exatamente o que é preciso fazer. Nós estamos aqui para fazer o bem, para nós, para a nossa família que amamos e para o coletivo. Não interessa a intensidade, o volume daquilo que você é capaz de fazer, desde que você faça com boa vontade, intenção nobre. Porque mudança, diz a música, exige corte, e corte exige fé. Para que eu mude um hábito, eu tenho que parar com esse hábito, eu tenho que cortar. E para que eu possa cortar e fazer diferente, eu preciso de fé. E o que é a fé? A não ser confiança em Deus e em mim. Fé não é só confiar no Senhor. Fé é confiança na minha potencialidade concedida pelo Pai. E que com Ele eu posso fazer melhor. Fé é isso. Fé não é só falar em Deus. Fé é saber quem você é, junto com Deus. Num segundo momento, essa música vai dizer o seguinte: eu não luto contra o mundo, eu luto contra a repetição. Repetição do quê, gente? Das minhas más tendências, do egoísmo, do cinismo, da minha grossura, da indelicadeza nas relações, do meu desrespeito, da minha intolerância, da minha impaciência. Eu não estou lutando com o mundo, eu estou lutando com a repetição daquilo que eu venho fazendo há milhares de anos, por isso que eu ainda estou aqui. Luto contra o hábito que me enfraquece. Eu luto contra a velha distração. Às vezes a gente erra porque está distraído. Eu dou uma resposta mal dada pelo hábito de reagir. Porque se eu estiver atento, vigilante, eu consigo segurar a minha língua. Porque a evolução é gradativa. Hoje nós já não pegamos a espada para arrebentar. Hoje a gente não sai mais dando sopapo. Porque a gente já fez tudo isso. Hoje eu já consigo não responder com uma violência verbal absurda. Amanhã eu vou dominar o pensar. É educação. Eu preciso lutar contra o hábito da distração. Vigiai e orai. Continua a música, agora finalizando. A lei é consciência e não fere, esclarece. Quando a verdade atravessa a ilusão, desaparece. Então, na medida em que eu tomo contato com a verdade, que sou eu, espírito imortal, acompanhado diuturnamente por Deus, em conexão, porque agora eu estou buscando o hábito de conectar-me com o Senhor, buscando vencer as minhas fragilidades habituais, eu vou vencendo a ilusão. Ilusão de ser mais do que eu sou, a ilusão de ser menos do que eu posso. Eu sou eu, em experiência com o Pai, sob o amparo e tutela de Jesus, para que no mundo eu seja útil e para que eu faça o melhor que eu puder. Uma boa noite a todos.